Olá a todos, esta é mais uma aula do componente curricular Manejo e Conservação do Solo e da Água. Meu nome é João Batista e sou professor desse componente. O componente é ofertado pela Universidade Federal do Sul da Bahia. Na aula de hoje, nós iremos continuar falando um pouquinho sobre práticas para controle de erosão hídrica. A segunda parte, a gente vai falar exclusivamente de terraços, uma prática mecânica bem interessante, na qual áreas agrícolas poderiam ser adotadas, muito adaptável, prática de terraços aqui para o sul da Bahia. Então, o que consiste o terraceamento? Ele é uma técnica agrícola para fazer a contenção de erosão, principalmente em locais onde você tem uma inclinação do terreno. Ela consiste numa aplicação de você fazer uma rampa inclinada, e manter que essa água escoe e fique nessa vertente que foi feita no sulco, no solo, e ela possa diminuir esse escoamento superficial, vai perder força, perder velocidade, e você a água infiltra mais nesse revolvimento de terra que se faz. Então, o terraço basicamente é o quê? Nós vamos fazer um corte de um lado do terreno, removendo essa terra e jogando essa terra que foi feita do corte na área do aterro. Fazendo esse revolvimento, ou seja, esse movimento daqui para cá. Por quê? Nisso daqui, a água, nós teremos o quê? A água ela vai vir para cá e vai ficar aprisionada nessa região aqui. Então, nós teremos aqui, uma grande nível de água aqui, para armazenamento dessa água. Essa água poderia ganhar velocidade e causar erosão no nosso solo, mas ela vai ficar aprisionada nessa parte aqui do aterro, do corte, e vai começar a infiltrar aos poucos. Só que a prática de terraço ela não deve ser adotada só unicamente. Nós temos que adotar outros tipos de prática de conservação para que possa ser feita. Aqui nós temos o exemplo de uma pastagem, por isso que eu falo que é bem adaptável para a região daqui do sul da Bahia, apesar de nós não termos esse tipo de prática aqui, onde o que? Nós temos o terraço aqui, possivelmente esse terraço estourou aqui, começou a vazar água por cima, começou a ter uma grande forma de erosão e formou aqui o que nós chamamos de vossoroca, Temos um trânsito de animais aqui também, que deve ter ser feito, mas sempre uma manutenção desses terraços. Aqui tem outro exemplo, onde um terraço estourou e nós tivemos um problema aí de erosão. Ele deve ser adotado com outras práticas, práticas edáficas e práticas vegetativas, adubação, plantio direto, controle de queimadas, rotação de culturas, e sempre a manutenção da cobertura vegetal, morta ou viva. Então, nesse caso aqui, ela adotar só exclusivamente uma prática, ela não tem a grande efetividade, como se estivesse adotando uma visão mais holística, adotando várias práticas de conservação. Então, os terraços nós podemos classificar da seguinte forma: quanto à função, a largura, o processo de construção, a forma de alinhamento no terreno, a forma do perfil do terreno e o alinhamento. Então, eles têm dois tipos básicos de terraço. Um que nós chamamos em nível, que ele é para mais manter a retenção de água no solo e infiltrar a água no solo. O em desnível, que o objetivo principal é a remoção da água do solo, a remoção, a gente removeu esse excesso de água que está tendo ali o acúmulo, e o misto, que seria a junção dos dois aqui, tá bom? A diferença aqui, entre os dois, ele vai variar muito, principalmente, a gente tem que sempre frisar, quanto à declividade do terreno. O terraço em nível, ele funciona bem até uma declividade de 12%. Terraço em desnível, é declividade de 20% aqui. Então, temos sempre que observar a declividade do terreno para a forma de construção do nosso terraço.
Então, aqui nós temos um terraço em nível, né? Olha lá, aqui, ó. Você vai ter aqui a área de escoamento superficial entre um terraço e outro, né? E aqui nós teremos o terraço presente aqui. O terraço, né, quanto à forma de movimentação, ele podemos ter uma base mais larga, né, ou seja, fazer uma grande sulco aqui, uma movimentação de terra para esse lado, né? Nós podemos ter um sulco médio, terraço de base média, que nós chamamos aqui, jogamos ele para cá, tá? A base dele aqui. Ou de base estreita, né? Se o terreno muito curto aqui, fazemos uma pequena movimentação de terra. Novamente, o que vai diferenciar o tipo, né? Vai ser a declividade, né? Declividades não inferiores a 12%, não superiores a 12%, né? Preferencialmente de 6 a 8. Declividades aqui para base média de 10 a 12, né? E quando o terreno é muito inclinado, né? Nós utilizamos o base estreita. Então, vai depender novamente do perfil topográfico do seu terreno, né? Se for muito inclinado, utilizamos de base estreita, né? Se for pouco inclinado, nós utilizamos de base larga. Então, aqui nós temos um tipo de terraço, né? A base estreita, ou seja, tem uma inclinação grande. Então, nós temos aqui, ó, o terraço, onde foi feito o corte aqui, né? Do terreno, ó. Temos o camalhão aqui, ó, onde vai ter aquela parte mais elevada, né? O camalhão. Aqui nós temos o canal aqui, onde a água vai ficar, tá? E aqui nós temos um terraço de base média, né? Um terreno inclinado também, tá certo? Não dá para visualizar muito bem essa parte porque não está em perfil. Quanto ao tipo de construção do nosso terraço, né? A gente pode ter um chamado de Nichols ou canal, onde você faz simplesmente o revolvimento, né, da terra dessa parte. Um momentinho só, se ajeitar aqui. A gente faz o revolvimento da terra daqui para cá, somente, né, canal. O Magnum, onde você faz esse revolvimento daqui para cá e novamente faz um movimento daqui para cá também. Então, é mais uma forma de construção, sendo que o do tipo canal, né, geralmente é mais comum porque ele exige menor quantidade de tráfego de máquinas e menos tempo de máquinas, que são uma passada da máquina aqui, né? A gente utiliza uma máquina para construir o terraço, né? Um arado, alguma coisa assim, para fazer essa movimentação de terra daqui para cá. Então, vai diferenciar muito um do outro aqui, principalmente o Magnum vai ter uma maior movimentação na construção, porque você vai ter que ter mais uma passagem de máquina desse lado aqui. Um pequeno detalhe, você vai ter que reajustar a sua máquina para fazer esse corte menor, enquanto que aqui no canal o ajuste é único. Então aqui está um tipo do canal, né, onde você foi feito o revolvimento, né, aqui, ó, você fez o corte aqui, o revolvimento fazer o calhão aqui. Então aqui está a altura do terraço, você vê que é um terraço profundo, né, quase metade de uma pessoa. E nós podemos ter também quanto à classificação do perfil, tá? São os terraços comuns, onde nós temos, né, o corte de um lado, o aterro, né, para fazer o camalhão. Ou podemos ter o perfil do tipo patamar, né, onde você faz um corte muito grande no terreno, fazendo uma escada, tá, no seu terreno, para que você possa fazer um plantio nessa escada. É muito comum a gente ver do tipo patamar, principalmente em TV ou em regiões muito inclinadas, porque ele dá um aspecto visual muito interessante, né? O tipo patamar, né? Novamente, o que difere ele vai ser o quê? Declividade maior que 18%, ou seja, áreas muito inclinadas, nós devemos utilizar o tipo patamar. Enquanto áreas pouco inclinadas, né, nós utilizamos o tipo comum. Uma grande diferença entre os dois é o quê? O patamar, a forma construtiva dele, ele é mais oneroso,
porque ele envolve um grande revolvimento de terra. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Aqui nós temos um terraço do tipo patamar. A visão que nós temos é linda, mas assim, o impacto e a movimentação de terra que tem no tipo patamar é muito grande. Então, assim, ele forma um monte de degraus, né, onde a água vai acumulando. Ele é muito utilizado, principalmente em áreas de regiões de monções, na Indonésia, ali perto da China, para plantio de arroz. Né, porque esses terraços acabam virando acabam acumulando pequenas lâminas de água e fica essa lâmina de água principalmente para plantação de arroz. A mecanização dele é praticamente impossível, né? Porque a máquina não consegue passar aqui, são simplesmente máquinas costais ou de muito pequeno porte, tá? Para você fazer esse tipo de o cultivo e o manejo. Depois nós temos o terraço contra a forma do perfil do terreno. Podemos ter ele embutido, que é o que nós estamos vendo até agora. Você tem um corte aqui. Ou o murundum. Né? O murundum, diferente do embutido, o camalhão, né? Ele vai ter uma altura muito grande. Né? 2 metros de altura, para ter uma ideia. Então, geralmente, o murundum, o leirão, hoje ele não é mais utilizado. Por quê? O tamanho que você tem aqui desse camalhão dificulta o tráfego de máquinas dentro do seu terreno, dentro da sua área, formando uma barreira aqui. Com o advento do plantio direto, esse tipo de prática do murundum leirão foi quase abolida. Tá? Você vai ter exemplos, vai ter, mas a maioria dos tipos de terraço que você vai ver vai ser esse daqui do tipo embutido. E temos o terraço, para finalizar, né? Temos ele pode ser paralelo ou não paralelo. Ele ser paralelo, ele vai ser construído independente do desnível do terreno. Né? Ele vai ter uma largura entre eles, ou seja, o espaçamento entre eles vai ser igual. Enquanto que o não paralelo, a distância que você vai ter entre os terraços vai ser variável. Né? E para fazer a seleção e a função do terraço, a gente tem que sempre olhar as condições climáticas da região, o tipo de cultura a ser implantada, porque o terraço ele passa a ser, ele tem uma função de conter a erosão e também você aumentar essa capacidade de reter água no seu solo. Ele vai aumentar a quantidade de água que vai ter na sua propriedade. Então, ao longo do tempo, ele vai favorecer, né, a recarga do lençol freático. Né? E ele é muito parecido à ideia do terraço, né? Na verdade, a ideia da barraginha é muito parecida com a ideia do terraço. Né? Tem um livro da barraginha que vocês podem ver que ele fazendo essa retenção dessa água, né, no camalhão, lá no canal, ele vai permitir que a água infiltre e que a cultura que você está cultivando possa se desenvolver de forma melhor, porque vai ter maior quantidade de água no seu solo. Então, para fazer uma seleção, né, tem uma tabelinha aqui que permite que você identifique se você quer o terraço aqui em nível ou em desnível. Quais as vantagens que você vai ter? Né? Armazenamento de água no solo, né? Não necessita de locais para escoamento de água, do excesso de água. Em desnível, tem menor risco de rompimento porque ele remove o excesso de água no seu solo, na sua área. Desvantagens, tem maior risco de rompimento e vai ter que ter limpezas frequentes. Em desnível, desvio da água caída sobre gleba, ou seja, você tira essa água, mas ela vai cair em outro lugar. Necessidade de local apropriado para escoar essa água e fica uma maior dificuldade de locomoção por conta que eles vão ter um desnível do terreno, ou seja, eles vão ser não nivelados em curva de nível com o terreno. E aqui temos, de acordo com a declividade, qual tipo de terraço que você vai utilizar. Base larga, base média, base estreita ou em patamar. Então,
de acordo com a declividade, aqui você utiliza um tipo de terraço. A tabelinha funciona para auxiliar, né, a escolha do terraço. Então, vamos partir para a segunda parte da aula, que seria nós verificarmos alguns terraços, fazer umas análises. Então, aqui tem um terraço onde você teve um extravasamento da água, por quê? Porque ficou num ponto mais baixo, ou seja, ele não estava no nível do terreno, né? Então, onde teve o acúmulo de água em excesso, ele teve um rompimento aqui, ó, né? Você pode ver que já começa a ter uma erosão aqui nesse ponto. Lembrando, o tipo de plantio aqui, ó, nós não estamos, o produtor não está utilizando plantio direto, né? O solo está muito nu aqui, né? Não tem nenhuma cobertura vegetal, então favorece o escoamento, né? Então não há terraço que aguente isso aqui. Problemas de rebaixamento na crista, ou seja, no camalhão aqui, ó, vai ter principalmente o quê? Para o tráfego de animais, né? E tráfego de máquinas também. Então, aqui tem uma ilustração melhor, ou seja, os animais passando em cima da crista, né? Não tem como controlar muito isso, dos animais passarem nas cristas, né? O que se pode fazer é fazer a manutenção periódica desses terraços. Tá? Então, aqui vai diminuir a altura da crista aqui, que pode ter um extravasamento nessas duas passagens, esses dois pontos onde o gado passou. E aqui tem extensões transversais inadequadas. Por que eles são inadequadas? O corte que foi feito aqui está em degrau, praticamente, desses três terraços aqui, né? Ele estando em degrau, acontece o quê? A água ela vai escoar aqui, ela vai cair como se fosse uma queda de água aqui. Então, a região mais profunda do canal aqui, possivelmente, ela pode sofrer um processo erosivo excessivo, né? Então, esse degrau aqui deve ser evitado. Deve ter um degrau mais suavizado, como nessa seção aqui, ó. Ela tem uma seção mais, um acabamento melhor, porque ela é mais branda. Então a água ela acaba, vem escoando aqui, fica no canal aqui, vai perdendo velocidade pelo acúmulo aqui, né? Aqui temos um exemplo do canal em desnível, onde a água vem para cá, teria que fazer o escoamento da água para essa região aqui, né? Então, esse escoamento dessa água tem que ser muito bem manuseado. Da forma como está aqui, não é adequada, porque nós teríamos que ter um canal aqui, possivelmente revestido com pedras no fundo, para que faça essa extravasão dessa água sem causar problemas de erosão, né? Esse extravasamento da água no final aqui tem que ser muito bem controlado. Porque a água acumulando aqui, ó, ela vai acumular no canal. Essa água acumulando no canal, ela vai infiltrar aos poucos. Se em algum ponto tivermos o rompimento desse canal, né, nós teremos sérios problemas com erosão. Aqui nós temos um exemplo aqui de uma vossoroca, onde estourou metade do canal. Novamente, aqui uma área de pastagem pouco manuseada, né? Como falei, não há terraço que aguente, né, se você adotar única e exclusivamente a prática de terraço. Mas, se você adotar só uma única e uma outra prática, não dá muito resultado, um resultado tão satisfatório. Deve ser adotado várias práticas para que possa ter um manejo adequado. Aqui, novamente, o exemplo, né, onde você teve um extravasamento nesse ponto e, possivelmente, aqui, ó, possivelmente não, né? Tivemos aqui uma vossoroca pelo extravasamento da água aqui. Aqui temos as trilhas de animais, né, fazendo rebaixamento da nossa crista. E aqui temos um exemplo de um outro rompimento que nós temos aqui no canal. Então aqui o rompimento da crista aqui, provocando a erosão hídrica, e aqui também virou uma passagem de pessoas também, né? Acaba prejudicando ainda mais o funcionamento dos terraços. Então, para essa aula, é isso aqui. Agradeço a vocês observarem o vídeo.